Na escola bíblica dominical de hoje, nós vamos aprender com a oração intercessória que o apóstolo Paulo fez à igreja que estava em Éfeso. No capítulo 3 e no versículo 14, ele disse: "Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No decorrer da sua oração, muitas lições nos é concedida." No versículo 20, ele nos lembra que Deus é capaz e poderoso para nos dar além daquilo que nós pedimos ou pensamos. No versículo 21, ele deixa claro que após recebermos as bênçãos de Deus, ele seja o único a ser glorificado. Deus te abençoe. Venha comigo para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Quero pedir a você, se você ainda não é subscrito no meu canal, subscreva no nosso canal, visite o nosso site www.moldado.com, é o endereço do nosso site. Lá no site você tem os vídeos da Escola Bíblica Dominical, lá no site você tem as canções que são indicadas para serem cantadas no tema de cada assunto da Escola Bíblica Dominical. Tem tanto a música quanto a letra. Também lá no site você tem esses slides que você pode baixar gratuitamente. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Estamos estudando o segundo trimestre de 2020. Nesse trimestre nós estamos estudando a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nessa semana, nós estamos estudando a lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. Seja bem-vindo em nome de Jesus. O texto áureo da nossa lição está em Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. "Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome." A verdade prática da nossa lição: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder. Esta oração que o apóstolo Paulo fez, ele fez de propósito à igreja que estava lá em Éfeso. E nesta oração nós aprendemos muitas lições. A primeira lição, uma lição gloriosa que nós aprendemos, é que nós devemos orar pela igreja, é que nós devemos orar pelos irmãos, orando um pelos outros, para que o Senhor nos dê graça, para que o Senhor nos fortaleça de poder, para que nós possamos vencer todo o mal, para que nós possamos vencer as lutas, os problemas e todas as dificuldades. Vamos no decorrer dessa lição, vemos ainda outras lições que o apóstolo Paulo nos deixou na sua oração que ele fez à igreja que estava em Éfeso. Aqui nós temos a nossa leitura bíblica em classe, Efésios 3, 14 a 21. A introdução da nossa lição. Depois que Paulo revelou o mistério que estava oculto, ele agora vai interceder pela igreja que estava na cidade de Éfeso. Nesta oração que ele fez, nós vamos aprender através de uma reflexão com o apóstolo Paulo. Ele, na sua oração, ele diz que Deus pode fazer tudo além do que nós pedimos ou pensamos. Ele diz também que Deus é o único digno de ser glorificado após nós termos as respostas de bênçãos para a nossa vida. Vamos aprender também refletindo nessa oração intercessora que Paulo fez
à igreja do Senhor que estava em Éfeso. Em Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21, ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo confiava na sua oração por causa da sua grande proximidade de Deus. É o primeiro tópico da nossa lição, corroborados com o poder do Espírito. Paulo confiava plenamente nas riquezas da glória de Deus. Paulo tinha proximidade com o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça. Paulo tinha proximidade com Deus, ele era íntimo de Deus, por isso ele confiava plenamente nas riquezas da glória de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós também temos fé nas riquezas de Deus. Quando nós chegamos mais perto de Deus, nós temos a certeza que Ele é o Pai da glória, que Ele é cheio de abundantes riquezas da sua graça para nos conceder. Em Efésios capítulo 2 e o versículo 7, ele diz: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. O Pai da glória, em que Paulo tinha plena confiança, era possuidor de todas as glórias e dispenseiros de ilimitadas bênçãos. É maravilhoso servirmos a este Deus, é glorioso confiarmos no Senhor, nos aproximarmos dele, a nossa fé aumenta ainda mais e nós podemos nos aproximar do Senhor através da oração e através do estudo da sua palavra. A oração de Paulo à igreja nos faz refletir. Paulo pede a Deus que fortaleça a igreja com poder. Agora, onde nós encontramos poder para vencer o pecado, para vencer os problemas, para vencer as dificuldades, se não for orando a Deus, se não for conversando com Deus e procurando conhecê-lo profundamente em sua palavra? Paulo pede a Deus que Cristo habite na vida da igreja que estava lá em Éfeso. Sabemos que para Cristo fazer morada em nós, é preciso que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito esteja plenamente santificado para que o Senhor faça morada em nós. Paulo pede a Deus ainda que a igreja compreenda o amor divino e desenvolva-se espiritualmente. Quando nós compreendemos o amor de Deus, a nossa vida espiritual ela melhora. Compreendemos o amor divino quando nós colocamos em prática a sua palavra na nossa vida. A nossa perseverança na palavra de Deus, a nossa vida de oração nos faz desenvolver, nos faz crescer espiritualmente diante de Deus e dos homens. Por isso que é maravilhoso nós sempre estarmos estudando a palavra de Deus, nós sempre estarmos em oração. Por quê? Porque a nossa vida espiritual com certeza vai melhorar quando nós nos prontificamos para buscar a Deus na oração e estudá-lo através da sua gloriosa palavra. O pedido de Paulo era para que a igreja fosse corroborada, ou seja, que ela fosse fortalecida pelo Espírito Santo no interior do seu novo homem.
Paulo não queria dizer que a igreja não tivesse o Espírito de Deus, mas que eles permanecessem como estavam, revigorados, demonstrando por sua nova vida em Cristo a atuação do Espírito. Paulo não queria que a igreja se desfalecesse com a sua prisão. Paulo não queria que a igreja viesse a sofrer porque ele estava preso. Mas Paulo e o sofrimento poderia trazer a ele um enfraquecimento da fé e depois um distanciamento de Deus. Por isso, Paulo ora a Deus para que eles fossem fortalecidos a cada dia mais, que eles não perdessem a fé que havia adquirido, que havia conseguido. Veja que eles estavam fortalecidos pelo Espírito Santo no interior do seu novo homem. Eles haviam conquistado isso. E agora Paulo não queria que a igreja perdesse. Em Efésios 3:16 ele diz: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no novo homem interior. Na sua primeira carta que ele escreveu à igreja que estava em Coríntios, capítulo 16, e o versículo de número 13, ele disse: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Era o mesmo conselho na oração que ele pedia para a igreja que estava em Éfeso, que eles fossem fortes, que eles permanecessem, que eles perseverassem a vida espiritual que eles vinham tendo e que eles não enfraquecessem diante dos problemas que ele vinha atravessando. O Espírito Santo é quem atua no homem interior e capacita esse homem com coragem e poder. Por isso que quanto mais nós somos cheios do Espírito Santo, mais nós temos coragem, mais o poder de Deus atua na nossa vida. E nós podemos com mais força, com mais coragem, dizer não a tudo que desagrada a Deus, a tudo que não é da vontade de Deus. O Espírito Santo ajuda o crente a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. É por isso que nós devemos a cada dia mais buscarmos o Espírito Santo, deixarmos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Assim nós nos mantemos afastados do pecado e a nossa vida espiritual vai crescer diante de Deus e diante dos homens. Na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 14, 15, ele diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Quando Paulo clama a Deus para que Cristo habitasse na vida dos crentes que estavam em Éfeso, ele não quis dizer que o Espírito de Deus não estivesse com eles ou no coração de cada um deles. O apóstolo desejava era que sempre Cristo estivesse na igreja com cada um deles permanentemente. Por quê? Porque uma igreja sem Cristo jamais pode subsistir às forças do mal. Quanto mais a igreja busca a Deus, quanto mais a igreja busca a Cristo, quanto mais uma igreja teme ao Senhor, mais poder, mais coragem ela tem para vencer as investidas do mal. Efésios capítulo 3, versículo 17, o apóstolo Paulo diz: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. O tópico de número 2
arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. E Paulo orou para que a igreja entendesse e praticasse o amor. O amor é a virtude cristã básica que caracteriza o crente. Quando alguém vê um crente, o que vai destacar na vida desse cristão é o amor. Na sua primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 3, ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E ainda o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 8, ele diz que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Veja bem que Deus é amor. Deus não conhece o amor, Deus não ensina o amor. Não, Deus, ele é amor. Então, quanto mais Deus estiver na nossa vida, mais amor nós temos na nossa vida, mais fácil você vai compreender, mais fácil nós vamos entender o amor de Deus e mais fácil vai ser praticar este amor, colocar em prática esse amor na nossa vida, para que esse amor testemunhe às pessoas que Deus está conosco. Nosso exemplo de amor, ele vem de Deus, nosso Pai. O ser humano pode até ter amor, mas é um amor falho. Mas o amor de Deus na nossa vida, ele não falha. O amor humano sempre falha, mas o amor de Deus nunca falha. Deus provou o seu amor quando deu seu único filho para morrer pelos pecados da humanidade. Foi a prova do amor de Deus. Ele deu Jesus para morrer pelos nossos pecados. Ele não emprestou Jesus, ele deu Jesus para morrer pelos pecadores. Foi a prova do amor de Deus. E como que Jesus provou o seu amor? Ele aceitou o desafio, ele se entregou à morte de cruz a fim de nos resgatar da maldição do pecado. Então, Jesus, ele provou o seu amor se entregando para morrer pelos nossos pecados. E agora nós, como igreja do Senhor, nós também temos a oportunidade de provar o nosso amor, provar que nós amamos a Deus, provar que nós amamos a Cristo. E de que forma a igreja prova que ama a Deus? A igreja prova que ama a Deus amando o próximo, amando as outras pessoas, colocando em prática atitudes de amor para com as outras pessoas. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5 diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Se Deus nos amou e deu o seu Filho, se Jesus nos amou e se entregou por nós, nós devemos também colocar em prática o amor de Deus que está na nossa vida em favor das outras pessoas, e só assim demonstramos, só assim pregamos, só assim anunciamos que Deus está conosco e nós amamos a Deus. Jesus disse que o amor é o resumo da lei e dos profetas. O amor é o sinal dos cristãos.
quando a pessoa olha para um cristão, a primeira coisa que vai caracterizar que ele é um cristão vai ser a prática do amor. O amor, ele é a prova de filiação a Deus, é a prova de que você é filho de Deus. Se você põe em prática, se nós colocamos em prática o nosso amor pelas outras pessoas, vai testificar que você tem uma proximidade com Deus, que você tem o amor de Deus, que você é filho de Deus. O amor é a maior de todas as virtudes. Não há virtude que seja comparada ao amor. O amor é a mais importante parte do fruto do Espírito. Veja que o Espírito, ele tem frutos, tem várias partes do fruto do Espírito, mas o amor é a mais importante. O amor deve ser expresso por ações, não por palavras, por atitudes verdadeiras que são geradas no interior do novo homem. Ou seja, o amor de Deus derramado no coração de uma pessoa que nasce de novo. Esse amor, ele vai ser expressado e vai demonstrar que você é um filho de Deus, que você é de Deus, que você tem Deus na sua vida. Por isso Paulo, ele ora para que a igreja esteja arraigada, para que a igreja esteja enraizada no amor, porque Paulo sabia que quanto mais amor de Deus eles tivessem na vida deles, mais fortes eles seriam para vencer os problemas, para vencer todas as dificuldades. Paulo clama a Deus para que a igreja compreendesse a prática do amor. A prática do amor pelo próximo, conforme Paulo escreveu, ela enraiza o crente e o sustenta na presença de Deus. Paulo compara a igreja que demonstra o amor divino a uma planta bem enraizada. Porque o que nos faz a estar na presença de Deus é o amor que ele demonstrou para nós. Nós servimos a Deus porque ele nos amou e agora nós estamos também na presença dele. E agora nós temos a oportunidade de demonstrar que nós o amamos. Então, nós compreendemos o amor de Deus quando nós demonstramos amor para com as outras pessoas. Mais fácil vai ser explicar o amor, mais fácil vai ser praticar o amor quando nós nos aproximamos de Deus, porque Ele é amor. E se Ele estiver a cada dia mais na nossa vida, mais nós podemos compreender o seu grande amor pela humanidade, e aí vai ser mais fácil explicar o amor, vai ser mais fácil colocar em prática o amor, porque Deus, ele está enchendo o nosso coração da sua gloriosa presença. Em Efésios capítulo 3 e o versículo 18, Paulo apresenta as medidas básicas usadas pelo homem. Ele fala da largura, ele fala do comprimento, ele fala da altura e ele fala também da profundidade. O apóstolo quis dizer que o amor de Deus é tão grande, conforme ele diz no versículo 19, que excede todo entendimento e que as medidas humanas, as medidas humanas não conseguem medir. As medidas humanas, ela não pode mensurar, elas não podem medir a grandeza do amor de Deus. Foi essa forma que Paulo encontrou para explicar que o amor de Deus é tão grande que nós não conseguimos entender. Paulo era convicto que somente pelo Espírito se entendesse e se experimentasse o grande amor de Deus. Agora o apóstolo pede para que os crentes conheçam a intensidade desse amor. Uma coisa é nós conhecermos o amor de Deus, outra coisa é nós conhecermos a intensidade,
a profundidade do seu amor, coisa que nunca nós vamos chegar a compreender completamente. A intensidade do amor do Pai pela humanidade está em que Cristo amou e deu exemplo desse amor. Como? Se entregando para morrer por nossos pecados. Jesus demonstrou seu amor por nós e disse para nós amarmos o nosso próximo, para amarmos o nosso inimigo, para falar bem daqueles que nos maldizem, para orar por aqueles que não nos quer bem. Enfim, assim o Senhor nos orientou e nos aconselhou. Veja que, primeiramente, ele falou assim, para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Mas em João, capítulo 15, versículo 12, ele nos dá um mandamento. Ele diz, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Será que nós conseguimos amar o nosso próximo como Jesus nos amou? Jamais. Assim como Paulo, nós também sabemos que é impossível nós, como ser humano, amar como Cristo amou. Porém, na sua oração, Paulo pede aos crentes que eles sejam cheios da plenitude de Deus. Porque quanto mais cheio de Deus nós estivermos, mais nós vamos nos aproximar do amor de Deus e nós vamos amar mais as pessoas, mas numa completude nós não conseguimos amar o nosso próximo, mas quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós vamos amar as pessoas. Efésios capítulo 3, versículo 19, Paulo diz, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. O tópico de número 3 da nossa lição diz assim, a bênção de Deus excede o pensamento humano. Paulo lembra que Deus, na sua grandeza, ele é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Indica que ele pode fazer ultrapassar os nossos maiores e melhores desejos. Quer dizer que a mente humana ela é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Paulo ainda diz que as coisas que não subiram ao coração do homem são as que ele preparou para os que o amam. Isaías disse que os pensamentos e os caminhos de Deus são mais altos do que os caminhos e os pensamentos do homem. Nossas orações às vezes se tornam um grande desafio pela dimensão da bênção que nós queremos alcançar. Mas o que nós devemos, o que Paulo nos lembra e que nós devemos sempre estarmos lembrados é que Deus é capaz e poderoso para nos surpreender, para nos dar muito mais além daquilo que nós estamos pedindo, muito além daquilo que nós estamos pensando. As bênçãos podem ser ainda muito maiores. Vamos ver, nós vemos na Bíblia Sagrada que teve homens de Deus que tiveram essas experiências. Eles tiveram essas experiências de serem abençoados muito além daquilo que eles pediram a Deus, daquilo que eles sonhavam, daquilo que eles pensavam. Abraão sonhou com um filho descendente. Deus lhe deu um grande povo. José sonhou sendo chefe da sua família, porém José foi ser governador do Egito. Ruth saiu de Moabe em busca de pão e teve uma família, ela não tinha família. Ana orou por um filho por muito tempo e Deus lhe deu filho. E além desse filho que ela teve, esse filho ele foi ser
o sacerdote de Israel, e nós o conhecemos por Samuel. Os israelitas, eles oravam e aguardavam pelo Messias, que politicamente vinha para libertar o povo de Israel. Porém, o Senhor Jesus desceu do trono e veio salvar a humanidade do pecado, veio tirar a humanidade, veio libertar o homem da maldição eterna. Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo encerra este capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida. Aqui ele deixa claro que ao recebermos as bênçãos de Deus, a glória não é para nós. Quando uma igreja recebe bênção de Deus, se pede a Deus, recebe de Deus, a glória não é nossa, a glória é de Deus. 3:21, ele diz: a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então Deus nos chamou para nós sermos seus adoradores. Foi para isso que Deus nos chamou. Primeiramente para ser adorador de Deus. Quando adoramos a Deus, nós reconhecemos a sua glória. Nós reconhecemos que Ele é poderoso, nós reconhecemos que Ele é maravilhoso, nós reconhecemos que Ele é glorioso. Adoramos a Deus em todos os nossos afazeres diários. Em todos os nossos afazeres nós devemos adorar a Deus. Jesus nos ensinou que adorá-lo em espírito e em verdade. É assim que nós devemos adorar. Paulo não fez diferente, ele adorou depois de ter falado das boas novas do mistério revelado, das riquezas e do poder de Deus concedido à igreja e também do seu imensurável amor despendido aos homens através do seu único Filho Jesus. Aí o apóstolo Paulo, ele deixa claro que toda adoração ela é devida a Deus que nos deu, que nos abençoou. Não foi eu. Às vezes as pessoas oram a Deus, buscam a presença de Deus, pedem bênçãos para Deus. Deus lhe dá essas bênçãos, Deus lhe concede esta bênção. E quando ele agora está abençoado, que tem posse da sua bênção, ele começa a dizer: foi eu que consegui, foi eu que fiz, foi eu. E onde está aquele que te deu? Para quem você pediu, não foi Deus? Então glória seja dada a Ele, porque Ele foi que te deu. Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. A igreja glorifica a Deus com os seus atos, pois Jesus a edificou para a glória de Deus. A igreja nunca deve tomar atitude para exaltar a si mesmo. Quando a igreja toma atitudes de alta exaltação, de alta glorificação, ela sai do propósito de Deus. Porque o propósito de Deus é para que a igreja o glorifique, para que a igreja o adore. Quando a igreja começa a glorificar a si mesma, trazer glórias para si mesma, sai do propósito de Deus. Toda glória é exclusivamente tributada para Deus por obra de Cristo. Significa que nossa adoração a Deus começa aqui na terra e permanecerá para sempre na eternidade, se nós permanecermos em comunhão com Ele. Efésios 3:21, devemos sempre nos lembrar: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre.
Amém. Então, Deus, o nosso Deus é quem nos consegue. O Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, é quem nos concede as bênçãos de Deus. Não é Maria, não é João, não é Antônio, não é Paulo, enfim, é quem? É Jesus. Ele é que nos dá as bênçãos, Ele é que nos concede bênçãos. Então a quem nós devemos adorar? Não é a Deus? A quem nós devemos glorificar? Não é a Deus? Porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família e vamos permanecer orando a Deus para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor nos enriqueça com a sua graça, com o seu poder, com a sua unção. Nós precisamos sempre estarmos cheios do Espírito Santo para vencermos o pecado, para vencermos os problemas, para vencermos as dificuldades, para vencermos todo o mal que vem nos querer tirar da sua presença. Então vamos a cada dia mais orar a Deus, interceder pela igreja, interceder, enfim, pelos nossos líderes espirituais, interceder por todos aqueles que estão governando uma nação, pelos políticos, pelos comerciantes, pelos empresários. Vamos sempre interceder por aqueles que estão em um leito de enfermidade, por aqueles que estão nos hospitais. Vamos buscar sempre a presença de Deus, intercedendo sempre pelas pessoas, para que o Senhor Jesus salve almas, para que o Senhor Jesus traga aqueles que estão desviados para a igreja. Vamos sempre manter uma vida de intercessão, de oração, tanto pela igreja, quanto por aqueles que estão neste mundo e precisam de Jesus nas suas vidas. Deus te abençoe em nome de Jesus.